Bom, senhores, então hoje aqui o pessoal começou com a pintura da parte externa da casa, tá bom? Tô aqui dentro da garagem, aqui ainda não pintaram, porque eu acho que eles devem ter usado a tinta que eles tinham preparado e acabou, e aí eles acabaram indo embora, então amanhã eles devem retornar, tá? Então aqui na garagem ainda não pintou, mas eu vou dar uma volta aqui no resto da casa para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar, tá bom? Eles aplicaram aqui agora por enquanto só o fundo, então vou mostrar aqui. E a questão do granulado que eles vão aplicar aqui, né? Eles devem fazer no decorrer da semana, tá bom? Então eu vou virar. Então aqui, já começando aqui na nossa lavanderia, dá pra ver como a gente vai trabalhar. Deixa eu passar aqui com aqui a nossa platibanazinha preta, né? Então eles passaram o fundo preto aqui. Foi usado aqui um selador da Coral, tá bom? Com um xadrez preto para fazer esse fundo aqui. Aqui ele vem para cá, na realidade aqui tá um pouco mais alto, tá, pessoal? Então eles acabaram passando preto nessa altura aqui, mas aqui ainda vai uma faixinha cinza aqui embaixo. Porque aqui, ó, eles aproveitaram, pintaram até ali, mas aqui na frente aqui ele vai seguir aquela mesma altura da platibandazinha lá, ó. Então ali vocês podem ver que eles pintaram de preto um pouco abaixo, né? Dá pra ver ali, ó. Acabou ficando um pouquinho mais baixo que a platibanda, mas aqui eles vão seguir a mesma altura, então o cinza vai avançar um pouquinho aqui onde está pintado de preto, tá? Aqui tá o fundo, então o fundo aí da Linertex para cor Viena, tá bom? Então foi pintado aqui de cinza, depois vem aquele granulado Viena, que a cor, o tom é bem parecido com esse aqui, e lá em cima vai o toque de brilho da Souvenir, aquele que você passa a massa naquele granulado e depois você vem ali esfregando alguns dias depois aí com uma escova e ele apresenta o brilho, tá? Então vai ser feito aqui em cima, lembrando que ele vai seguir ali o mesmo alinhamento da platibanda, então aqui vai acabar passando uma faixa cinza um pouquinho mais alta aí, tá? Não vai pegar toda essa parte preta aí que foi pintada. Então a cor que a gente escolheu aqui, esse Viena, ele é bem parecido mesmo com a própria cor do concreto, tá vendo aqui? Então aqui ele tá pintado, aqui ele ainda tá no concreto, né? Então é um cinza aí bem próximo da própria cor do cimento. Então, a gente gostou bastante do resultado. Aqui já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar. E aqui para trás também já dá para ter uma ideia, ó. Então aqui, como eu havia falado, em cima a gente vai fazer preto, né? Aqui embaixo, nessa partezinha da platibanda, vai ser branco. E a parede, ela vai ser cinza. Tá certo? Então ali também dá para ver a diferença, ó, da pintura, né? Onde tem pintura e onde está somente no cimento. Então tá aqui, a casa vai seguir esse padrão de cores, tá? Só que aqui, né, lembrando, somente a tinta, só o fundo, que vai receber aqui depois aquele granuladozinho, igual a gente tem lá na churrasqueira. Então aqui, nosso pergolado lá também, já tá preto, né, já tá pintado aí de preto. Então já dá para começar a ter uma ideia aqui de como é que vai ficar. Aqui atrás também, pode ver que lá em cima acabou a tinta preta, eles não terminaram ainda, né? Então tem que pintar por cima do pergolado e também aqui por trás. Mas eles vão fazendo na semana. Então aqui já dá para ter uma boa ideia de como é que a casa vai começar a ficar depois, né, de aplicado o revestimento, ó. Cinza, o preto em cima e o branquinho contornando aqui por baixo. Certo? Então aqui também, lembrando aqui a gente teve um erro na execução, né, do pergolado. Essa viga que passa aqui em cima dessa porta, ela acabou ficando mais baixa, tá? Essa viga ela pode ter acabado junto ali com a platibanda, então essas portas era para ter ficado maior. Isso aqui foi um erro aí na execução. Acabou que depois a gente assumiu por isso mesmo, né? Já estava tudo concretado, não tinha o que fazer. E essa diferença acabou gerando aqui esse dentezinho aqui do nosso pergolado, que o nosso pergolado também era para acabar junto ali com a platibanda, né? Era para morrer junto, acabou morrendo aqui um pouco abaixo. E aí, por conta disso, né, a gente vai fazer aqui então os complementozinhos seguindo aqui o mesmo padrão. Porque aqui na realidade era para passar branco tudo certinho e o pergolado ter morrido certinho ali com o preto em cima. Mas infelizmente a gente não pegou em tempo essa questão, acabou ficando assim. Aqui atrás no fundo também, né, vai seguir ali
o mesmo alinhamento. Só que ele vai fazer um dentezinho, né? Justamente por causa desse ponto que ficou mais baixo, porque o certo era o pergolado ter seguido reto ali. Então ele tinha que ter ficado um pouquinho mais alto, né? Para que essa faixa preta ela seguisse reto aqui, ó. Seguisse reto e não tivesse esse dentezinho aqui que acabou ficando por conta daquela viga que saiu errada, né? Então foi concretado errado aquela viga, foi montado errado aqui o pergolado. Ele deveria ter sido montado um pouco mais alto para seguir esse alinhamento, mas tá aí. Para quem realmente não conhece o projeto, de repente isso aqui passa até despercebido, mas pra gente aí que planejou durante tanto tempo, né? Isso aqui foi uma coisa que logo após a concretagem a gente percebeu que estava errado, tá certo? Então aqui já dá para ter uma noção. Lembrando aqui também, depois eu vou arrancar essa grama, né? Eu coloquei aqui só para ela não morrer. Então toda essa parte aqui onde é que tá na terra, a gente vai colocar a pedra que tá lá na frente, tá? Então é um piso drenante. E depois a gente deve pintar esses pisantezinhos aqui numa cor de cinza próximo ao da casa, tá bom? A ideia futuramente é substituir isso aqui, né, quando a gente colocar a piscina. Ou talvez até manter alguma coisa parecida com isso, uma ideia parecida com isso, mas daí com pedra seixos, tá? A gente botou brita aqui só por conta de recurso mesmo, por enquanto. Então botamos só brita aqui, isso aqui é temporário, pra gente poder ter aí pelo menos um caminho aqui em volta da casa sem grama, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês também o piso que a gente vai colocar lá no nosso pergolado. Para quem ainda não viu, né, tem alguns outros vídeos passados aí que a gente mostrou, mas tá aqui, ó, esse piso drenante vai ser instalado lá embaixo do pergolado para a gente poder usar aquela área, né, e ficar bacana. Então aqui a água ela entra e ela passa aí pelo piso, né? Então ele tem várias pedrinhas coladas aqui, ó. Mas ele não é fechado, né? É o piso drenante. A água bate aqui, ela vai penetrando aqui nesses poros e segue o fluxo. Então tá aqui, pintura iniciada. À medida que for evoluindo, a gente vai mostrando aí pra vocês. Tá legal? Bom, senhores, o pessoal aplicou aqui o fundo, tá? Pro granulado, dentro da nossa garagem. Aqui, ó. Então aqui também. Aqui vai ser passado o granulado depois, tá só no fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês que já deu um andamento bom aqui na casa na pintura. Então aqui o preto, mas o preto ele vai seguir uma faixa aqui e ainda vem uma faixa cinza aí por cima, tá? Aqui, ó. E aqui na lateral o pessoal já começou a aplicar o granulado. Então lá em cima o preto já tá aplicado, como a gente falou, né? Aqui não tem platibandazinha hoje, mas a gente fez simulando como se tivesse, né? Aquela platibanda que a gente tem ali na lateral, né? Essa platibandazinha. Então não tem aqui a platibanda, mas a gente fez simulando, vindo aqui e cruzando aqui, né? Como, não sei se quem tá vendo esse vídeo já viu os anteriores, mas a gente está construindo em duas etapas aqui. Esse aqui vai ser um quarto depois, esse aqui vai ser as paredes internas. Aí depois, para tirar aqui esse efeito de granulado, a gente passa uma massa aqui, né? Massa corrida normal, e pinta aqui com a pintura interna da casa. Mas por enquanto, como a gente vai manter a casa assim, a gente aplicou a mesma textura da parte de fora. Então em cima o preto, tá? E aqui, como não tem a platibandazinha, a gente não vai ter o branco. Mas aqui na parede já aplicou aquele granulado que a gente tinha comentado da Linear Tex. Ó, então ele fica tipo uma areiazinha. Aqui, ó, final de tarde já não tá dando pra ver muito bem. Mas quando tiver pronto eu mostro pra vocês direitinho, ó. Mas aqui é a parede crua, tá vendo aqui? Tem nada ainda, tá só com o fundo. E aqui tá com a textura aplicada, tá? Então é a textura Slim, granulado Slim aí da Linear Tex. Então tá aplicado aqui nessa parede, naquela lá. E aqui a gente já consegue ter uma ideia da cor que vai ficar pra casa, ó. Então a casa foi planejada para ser cinza embaixo, preto ali, e por baixo dessa platibandazinha branco. Depois essa platibanda ela vai continuar aqui na lateral da casa, né, quando a gente construir essa parte da frente aqui, mas por enquanto ela ficou assim. Então o pessoal fez aqui hoje, né, essa parte de cima, esse aqui, e essa lateral todinha aqui também já está pronta. Então aqui é o visual pronto da casa com a pintura aplicada. O cinza aqui granulado, o preto e o branco aqui em cima, o mesmo material, tá, pessoal? Lá em cima na realidade é o efeito brilho da Souvenir. Então depois lá a gente vai escovar para ele dar o brilho, né? Então ele tá só aplicado ali normal, sem ser feita a escovação, né? Então depois a gente vem ali com a mangueira de água escovando e ele vai apresentar o brilho aí. Aqui temos o branco e
o cinza aí, que é o granulado da Linertex, granulado branco, tá? Linertex, e aqui o granulado da cor Viena, tá? Então esse aqui é a cor Viena, que dá esse tom aqui desse cinza. Lá na nossa churrasqueira a gente usou Londres, que é um pouco mais claro. E tá aqui, ó, esse aqui é o acabamento que ficou na casa, tá? Então, bem fechadinho aí. Ele dá tipo um acabamento como se fosse aqui microporos, né? Uma areiazinha. Tá certo? Então aqui, ó, tá tudo pronto. Essa lateral todinha. Aí, ó, com o revestimento aplicado em tudo. Então, nosso pergolado também já tá pronto. Aqui no fundo. Aqui ainda tem umas manchas que precisam ser tratadas, tá? O pessoal escureceu elas ali, tanto ali, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eram trincas que apareceram aí na platibanda. A gente arrumou antes de fazer a aplicação do granulado, mas ainda assim quando aplicou ele não cobriu, então ficou marcado ali, ficou uma mancha. Então o pessoal aplicou uma massa ali, né? Pintou com uma tinta bem escura agora e depois vai ser aplicada aqui mais uma mão desse granulado preto, tá? Aqui ainda não foi feito. Eles começaram lá pela parte da frente. E esse mesmo problema a gente tinha aqui no nosso pergolado. Então, tanto essa coluna aqui, né, do pergolado, quanto aquela outra, que é onde passou a fiação aí para iluminação, ó. Onde tinha um rasgo aqui, né, onde rasgou aqui no meio, ele tinha ficado a mancha certinho. A gente via então a mancha desde lá de cima até aqui embaixo, quando aplicou a primeira de mão aqui do granulado, tá? Então, especificamente, esta coluna aqui e aquela outra precisaram de duas mãos por esse lado aqui, né? Por essa face aqui, para cobrir aquela mancha daquele rasgo que tinha aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, que com duas demãos cobriu completamente, né? Então, aqui também é o efeito brilho da Souvenir, pretão. E depois a gente vai escovar aqui para dar o brilho, tá certo? Então aqui pro fundo eles ainda não mexeram, começaram lá pela frente para aplicar a parte de baixo da parede, né? Então aqui tá só no fundo, tá? Só no fundo aqui, preparador aí. Então aqui já tá no final da tarde. Mas quando tiver um dia, quando tiver pronto aqui, durante o dia, eu mostro aqui certinho para vocês, mas eu acho que já dá para ver bem o acabamento que ficou da casa. Ficou tipo esse granuladinho aqui, ó. Ele, na realidade, assim, quanto mais você passa aqui a desempenadeira, mais ele aparenta aqui essas pedrinhas, tá certo? Então aqui eu vi que eles fizeram uma aplicação mais fechada, então eles não passaram muito a desempenadeira aqui para não apresentar muito esse efeito da própria areia, né? Para cobrir bem. Tá? Eu acho que ficou aqui na medida, ficou muito bom. E quanto mais, então, assim, com a desempenadeira de plástico, né? Você aplica aqui com a desempenadeira de aço. E aí depois você vem aqui só com a desempenadeira de plástico, girando aqui, para dar esse efeito, né? Quanto mais gira, mais aparecem aí as pedrinhas e mais granulado fica, tá bom? Mas aqui eu acho que ficou bom. Ficou na medida aí, com um acabamento bem legal. E dentro do que a gente estava esperando, tá certo? Então esse aí, provavelmente amanhã eles vão dar andamento aqui. Atrasou um pouquinho por conta de alguns problemas aí, por conta dessas manchas que tinham ficado. Aqui em cima tinha ficado uma mancha também, já dá pra ver que eles já corrigiram, ó. Então, né, foi comprado uma outra tinta. A gente tinha passado o selador aqui, pessoal, pigmentado com aquele xadrez preto, tá? Então o selador branco, pigmentamos a lata aí com 5 daquele xadrez preto. Ele tinha feito aqui a aplicação para ser a base do preto, mas como lá no fundo acabou apresentando aquelas emendas mesmo, corrigindo antes, aplicando o selador e o granulado, né, o pessoal pediu uma tinta preta mais escura, então a gente mandou manipular uma lata para já não ter problema. Então ali naquele canto também tinha uma emenda e aqui tem a aplicação apenas de uma mão do efeito brilho. Né? Por quê? Porque pintou antes, fez a pintura aqui por cima, daqui já tinha sido feito com o selador, da tinta preta, né? Que é bem escura, então ela cobriu todas
ali todas as emendas que tinham, né, das rachaduras que tinham apresentado, e agora com a aplicação de uma demão já cobriu perfeitamente aí toda a fachada, tá certo, pessoal? Então é isso aí. O serviço aqui tá em andamento. Aqui depois também, não, acho que o pessoal até já aplicou a massa corrida aqui também, que não tinha sido aplicado, ó. Então aqui eles já prepararam o teto para receber a pintura também. Pode ver que eles até tiraram a iluminação, né? Então já prepararam aí também para fazer a pintura que tinha ficado pendente. E aqui, provavelmente eles devem dar continuidade amanhã. Tá certo? Então é isso aí. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.